nome que é o motivo real da nossa alegria. O nome ao qual nós estamos aqui nessa manhã para declarar que Ele é Deus vivo, que Ele é poderoso, que nesse nome há poder, que nesse nome há poder. O nome de Jesus, o Galileu, o Filho de Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. O seu sangue
Vem, Jesus. Vem sobre as nossas vidas. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem sobre o teu lar, vem sobre a tua vida. Vem. Vem comigo nessa manhã.
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se eu me entregar completamente ao Senhor, Ele vai me ouvir e vai responder aquilo que eu coloquei diante da sua presença. Porque o meu Deus, Ele é vivo. Ele ouve a oração do justo. Quantos somos justificados aqui? Quantos foram justificados? Levante suas mãos. Ele ouve. Ele te ouve. Pode falar com Ele, que Ele te responde. Porque o nosso Deus não é feito de pau, não é feito de pedra. Deus é Deus. Mas eu preciso reconhecê-lo como Senhor absoluto. E reconhecendo como Senhor, eu submeto a sua voz e a sua palavra. Eu me humilho diante da presença de Deus Altíssimo. Aleluia.
Oi. Pronto. Desce. Vem. Top, Luciano. Glória a Deus. Muito bom hoje. Nosso louvor. Tempo de adoração ao nosso Senhor, né? E a gente fica alegre, né, de ver quantos dons e talentos Deus tem colocado no nosso meio, né? Muito bom mesmo, gente. Obrigado. Queria dar alguns rápidos avisos. Antes de tudo, quem recebeu essa revistinha aqui lá na entrada? Você viu? Isso aqui conta um pouco da história, né? Nós, como Ministério Sal da Terra, nós temos contado parte da nossa história através de revistas como essa. E essa aqui foi a última edição lançada há 15 dias atrás. Então, se você ainda não pegou, você pode pegar quando você estiver indo embora. Nessa revista aqui, fala um pouco de quem somos, do que fazemos, como Ministério Sal da Terra, como Missão Sal da Terra, na área da saúde, né? Administrar alguns pessoais, tantas creches e outras coisas que a gente tem, Deus tem dado a graça a nós, né? De administrar essas coisas. Amém? Queria falar para a galera do link e do garagem que vocês já podem ir. O link 10, 11, 12 anos, de 10 a 13, e o garagem a partir de 14, o pessoal já está aguardando vocês lá embaixo, tá bom? É o seguinte, as mulheres prepararam, não sei se ao chegar ali vocês já viram, tem uma mesinha, umas pizzas que estão sendo vendidas ali, vão ser vendidas ao final do culto. Essas pizzas é para levantar recursos do departamento de mulheres, departamento de artes da igreja, que está fazendo alguns artesanatos. Depois isso vai virar um bazar, e isso vai ser, a renda disso vai ser revertida nos projetos sociais da igreja, tá bom? Então, maridos, não permitam que suas esposas vão para a cozinha hoje à noite, tá? Você já garante a janta aí, já compra a pizza, que à noite vai rolar uma pizza aí, tá bom? Outro rápido aviso, pessoal também no link, que está saindo aí, ó, vai ter uma campa dentro para vocês, no dia 30 do 9, 30 desse mês, é uma sexta-feira, terminando no sábado, às 10 horas da manhã, dia 1º. Então, R$20 só a inscrição, e aí o pessoal vem para cá, vai dormir aqui, vai assistir filme, vai brincar, vai ter louvor, vai ter um tanto de coisa aqui bem legal. Então, se você tem filho nessa faixa etária, de 10 a 13 anos, faz a sua inscrição aí hoje, ao final do culto, tá bom? Falei de bazar, né? Você reparou ali na entrada, nós temos um quiosquezinho, uma área ali do bazar que nós vamos fazer agora, que é o bazar para a Missão África. Missão África, para quem não conhece, é um projeto que nós temos lá em Moçambique, tá? Onde nós temos lá uma escola que nós administramos, nós construímos essa escola. Alexandre, sabe você quantas crianças? Mais de 100, né? João Paulo? 140 crianças são atendidas nessa escola lá. Então, fruto desse projeto da Missão África. Então, se você tem alguma coisa na sua casa que você não usa mais, você está lá encalhado, já tem 3 meses que você não usa aquela roupa, então está na hora de você tirar do guarda-roupa, tá bom? Ela vai ter muito bom serventia nesse bazar. Além de abençoar as pessoas que vão comprar, que vai comprar um preço bem acessível, ela vai abençoar as pessoas lá da África, lá de Moçambique, tá bom? Homens, calma aí, tá acabando. Homens, nós vamos ter um café da manhã nessa terça-feira, às 7 horas, das 7 às 8. Quem vai estar compartilhando conosco aqui é o Nery. O Nery é um dos proprietários da Softbox, que é uma empresa de TI aqui de Uberlândia, e ele é um cara assim que tem uma experiência muito legal para contar para a gente, para compartilhar conosco. Então fica um convite para você e para que você estenda esse convite também a outras pessoas, outros amigos. Então, terça-feira, das 7 às 8, nós vamos tomar um café da manhã e depois o Neto vai compartilhar conosco um pouquinho, tá bom? É isso aí, Maurício. Batismo. É o seguinte, nós alteramos a data, né, do nosso batismo, que estava inicialmente programado para o dia 18, próximo domingo. Esse batismo vai ocorrer no dia 9 de outubro, então daqui 3 domingos. Então, se você deu o seu nome, está tudo certo, nós vamos entrar em contato com você essa semana ainda para te passar mais informações. E se você ainda não deu o seu nome, você nunca foi batizado, se você não sabe nem o que é isso direito, você pode nos procurar, nós vamos te explicar o que é, o que não é, o que influencia na sua vida, o que não influencia, nós vamos te explicar direitinho.
no dia 9 de outubro, é a nova data que nós vamos fazer o batismo aqui no culto da manhã e também no culto da tarde, tá bom? É isso mesmo. Algo mais? Esqueci de algo, Maurício? Não? Graças a Deus. Dia 9 de outubro tem batismo e no dia 11 de setembro vai terminar em pizza, amém? E as pizzas já estão ali de fora. Bênção demais. Gostaria de falar sobre fidelidade e gratidão. Já pode mudar o slide aí. O Senhor, Ele tem trazido para nós os seus ensinamentos, e através de uma inspiração que Ele fez a Paulo não, a Pedro, está lá em 1 Pedro capítulo 4, a partir do verso 7. 1 Pedro 4, 7. Ele diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém... Pedro está falando simplesmente algo que tem a ver com o tema que nós estamos refletindo. Eu amo a minha igreja servindo a igreja que eu amo. Eu amo servindo a igreja que serve. E o Senhor, Ele nos instrui para que nós, que não sabemos que dia que Jesus vai voltar, que nós possamos estar preparados o tempo todo. Porque pode ser hoje, pode ser amanhã. Então Ele diz que o fim de todas as coisas está próximo, e a atitude de quem não sabe que dia que Jesus vai voltar é estar de prontidão. E Ele nos instrui dizendo: sejam criteriosos. Sejam criteriosos e estejam alertas, e dediquem-se à oração. Então nós precisamos estar atentos, sermos criteriosos e estarmos em oração contínua. E Ele fala algo muito importante: acima de tudo isso, sobre tudo isso, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros e sem reclamação. Pedro está dizendo para nós que nos últimos dias, sem sabermos que Jesus vai voltar, precisamos ser criteriosos e precisamos estar alertas, orando e amando o próximo. Que esse negócio de não liberar perdão, isso é coisa de gente antiga. Isso já caiu de moda. Esse negócio de nós não buscarmos amar o próximo, isso é coisa ultrapassada. Nós já estamos na nova aliança. E agora a gente precisa então aprender a entender sobre isso. Que cada um exerça o dom que recebeu para servir. Eu amo a minha igreja servindo com os dons que eu recebi de Deus. Servir os outros administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E se alguém fala, faça-o. E se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Então, irmãos, existem muitas formas de servirmos a igreja com os dons e com a força da provisão de Deus para nós. E em cima disso que ele está dizendo, nós precisamos então trabalhar servindo a nossa igreja que amamos, para que ela continue servindo e trazendo parte da força da provisão que Deus graciosamente derrama sobre as nossas vidas, para que a igreja continue servindo. Amém? Servindo através daquilo que ela precisa para se sustentar e trazer a revelação do Senhor para aqueles que ainda não conhecem a salvação e ainda não tiveram a oportunidade do privilégio de poder estar servindo. Então, nesse momento, sabendo que Deus é fiel e que nós possamos então também
fielmente servir ao Senhor e à igreja com a força daquilo que Ele já nos deu de graça. Amém? Que você possa então, se você está preparado, poder trazer a sua oferta de gratidão e o seu dízimo à casa do Senhor. Graças a Deus. Quero começar esse tempo agora orando. Dois motivos de orações descidos, chegou até nós nesta manhã, e nós queríamos levantar um clamor por esses dois motivos. O primeiro para Maria Guarda, que amanhã vai passar por uma cirurgia da parte respiratória, para 3 objetivos, e nós queremos orar por ela, pela equipe médica, enfim, tudo aquilo que envolve esse tempo que ela passará amanhã, e nós temos que tudo irá bem. E queremos orar também pela família, daquele, não sei quantos de vocês leram ou acompanharam essa semana, um acidente que vitimou uma pessoa nessa semana. Depois os familiares vindo para o velório também se acidentaram, morreram o casal. E nós queremos orar pela Jaqueline, que está internada, que foi acidentada no primeiro acidente, e pela Jussara, que é a irmã dela, que tem sofrido muito pelas perdas, não só os seus pais, quanto o seu genro que morreu, que foi vitimado no primeiro acidente. Então, eu queria locais de louvor. E queria também, se você tiver algum motivo de oração,
que você colocasse diante de Deus agora, nesse momento que nós vamos orar. Amém? Queria convidar que você fechasse seus olhos e, por um instante, você conversasse com Deus, conversasse com o nosso Pai e apresentasse os seus motivos, bem também, né, a cirurgia da Maria Eduarda amanhã, e pela Jaqueline está internada em estado muito crítico e ao ponto de ser desenganado pelos médicos e pela irmã do sábado. Que Deus possa dar fé e confortar o coração. Deus, Pai, obrigado. Nós estamos aqui na Tua presença para apresentarmos as nossas petições diante do Senhor em oração, com ações de graça. Nós queremos, primeiramente, Deus, apresentar o Maria Eduarda, que amanhã passará por essa cirurgia. Nós declaramos que tudo irá bem. Nós clamamos que o Senhor instrua os médicos, toda a equipe, Deus, neste procedimento, nessa cirurgia. Deus, que o Senhor guarde a sua vida, o Senhor coloque paz no coração dos pais e que ela saia bem e todo o objetivo e propósito dessa cirurgia se cumpra como planejado. Vamos torcer com ela amanhã, em nome de Jesus. Levamos também, Pai, e colocamos diante do Senhor a vida Jaqueline, que está internada, Deus, está gravíssimo. Deus, nós cremos, nós somos aqueles que cremos no milagre do Senhor. Nós somos daqueles que cremos, ó Deus, na intervenção poderosa e sobrenatural do Senhor. Deus, não visite agora naquele leito de hospital, sempre ela agora, dá a ela vida, sopre sobre ela, ó Deus, ao fôlego da vida. Nós declaramos sobre a vida dela, Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vida, cura sobre a vida dela. E também oramos, ó Pai, pelos seus familiares, oramos pelo Jussara, sua irmã, ó Deus, que tanto tem sofrido com tamanha tragédia e perda dela. Que o Espírito Santo de Deus console o seu coração onde ela estiver agora. Espírito Santo, envie agora o teu consolo, o teu conforto sobre o coração dela, de todos os seus familiares. Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amado. Semana passada nós começamos uma nova série, como já foi compartilhado aqui, e nós escolhemos para essa série atual, do mês de setembro, o tema Eu Amo a Minha Igreja. E semana passada nós iniciamos então uma meditação, uma reflexão acerca desta afirmação. Falamos um pouco os objetivos dessa série. Falamos que nossos objetivos é que nós compreendamos melhor o que a igreja é, compreender que nós somos parte dessa igreja, compreender que nós precisamos viver como parte dessa igreja e que nós precisamos também compreender que nós temos uma função nesta igreja. Nós dissemos o que a igreja é, né? A igreja é o corpo de Cristo, igreja é a família, igreja é o ajuntamento dos filhos, das filhas de Deus. E falamos também que igreja não é uma agremiação social, igreja não é uma associação política, igreja não é uma agremiação religiosa, não é nada disso. Nós não fazemos parte simplesmente de uma instituição religiosa, mas na verdade nós fazemos parte da família de Deus e fazemos parte do corpo de Deus, do corpo de Cristo, que nós dizemos, e sendo parte desse corpo, cada um de nós temos uma função a ser cumprida, porque quando um não cumpre a função do corpo, alguma parte do nosso corpo está em desordem, está disfuncional, todo o corpo sofre, não podendo cumprir todos os seus objetivos, todas as suas funções e todas as suas atribuições. Falamos também quando a gente se reúne para adorar, nós temos 3 encontros. Primeiramente, nós encontramos com Deus, nós encontramos com os nossos irmãos e nós encontramos conosco mesmo. Nós não somos uma ilha,
Nós não somos um ser isolado, nós não somos autossuficientes, mas na verdade nós somos o corpo de Cristo, e somos uma família, a família de Deus. Falamos da igreja como essa comunidade terapêutica, como essa comunidade curadora, saradora, que nós somos chamados por Deus, vocacionados por Deus para sermos curados uns pelos outros. Então, ao mesmo tempo que nós encontramos cura no meio do povo de Deus, nós curamos a outros no meio do povo de Deus. Então, todos nós somos usados por Deus para cumprir o propósito do todo. Falamos do modelo de Jesus, da sua empatia, da aceitação. Ele sempre foi alguém inclusivo, que aceitava, que quebrava preconceitos, que oferecia perdão e oferecia o serviço, o servir. E dentro desse modelo de Jesus, nós falamos da expressão da igreja, da nossa expressão, que é essa expressão de um corpo, de um povo, de uma família, que também inclui, que não exclui, que recebe, que não resiste. É o lugar da oração intercessória, do contato físico, do carinho, do amor, da misericórdia, da compaixão e também do serviço. A igreja foi chamada a servir. E hoje é a nossa reflexão. Então, eu amo a igreja servindo, porque nós vimos esse exemplo do nosso maior exemplo, o nosso modelo maior, que é Jesus. A sua marca principal foi servir. Jesus, que é Deus, Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus, como sendo essa segunda pessoa da Trindade, ele então se dispõe a servir a todos nós. Então ele se faz homem, ele habita entre nós e cumpre o seu propósito. Semana passada, quando nós lemos o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, nós lemos do verso 13 até o verso 18, mas eu quero citar apenas a segunda parte do versículo 18, que ele fala assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, esse corpo do qual Jesus edificou, fez, construiu é a igreja. Essa assembleia de pessoas, esse grupo de pessoas, como é o seu original, a etimologia da palavra, que ela fala a respeito de grupo de pessoas. E quando Jesus veio, então, cumpriu o seu propósito, morreu por mim, por você, por todos nós, perdoou o nosso pecado, ele recebeu a todos, ele não resistiu às pessoas que tinham uma motivação sincera, honesta, íntegra nos seus corações. Jesus foi aquele que serviu a todos sem exceção. É aquele que dizia: deixar vir a mim os pequeninos. É aquele que se relacionava com todas as pessoas, os marginalizados, os excluídos, aqueles que não possuíam aceitação da sociedade, no sistema social, aqueles que eram literalmente colocados à margem, aqueles que eram expulsos. Ele é aquele que não teve dificuldade de lidar com os religiosos, não teve dificuldade de lidar com os pecadores, com os ímpios, com os inimigos. Ele não teve dificuldade de lidar com os leprosos, com as prostitutas, com as pessoas que talvez nós, naquele contexto, preferiríamos não nos associarmos a eles. E ele é esse exemplo que nós temos que seguir. Então nós demonstramos o nosso amor. Nós temos como medir o amor de Cristo nas nossas vidas. Porque nós precisamos lembrar, amados, que
não fará acepção, diferença de pessoas. Quem faz isso, via de regra, somos nós. E eu queria te convidar a abrir João agora, o Evangelho segundo João, o apóstolo João, o evangelista João, no capítulo 13. Nós vamos ler até o verso 10. O contexto desse trecho que nós vamos ler agora, João capítulo 13, do verso 1 até o verso 10, João narra os últimos momentos de Jesus com os seus discípulos antes de ser preso, julgado, condenado e crucificado eventualmente. Eles estavam tomando ceia, inclusive essa é a última ceia de Jesus com os seus discípulos, os seus amigos, e ele já estava se preparando para ir para o seu martírio. E o texto diz o seguinte: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já havia chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o final. Durante a ceia, tendo já o diabo colocado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se, vestiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido, ou seja, vestido. Aproximou-se Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: o que faço não sabes agora, mas o que compreenderá depois. Disse Pedro: nunca lavará os meus pés. E respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés, mas está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Bem, esse sem dúvida é um dos modelos, um dos exemplos, uma das ilustrações que o próprio Jesus nos mostrou. Aqui ele veio. Só para que nós entendamos esta passagem, era comum naquele contexto histórico, quando alguém recebia um convidado, um hóspede em casa, como naquele lugar, naquele contexto, as pessoas geralmente andavam a pé, em estradas poeirentas, terra batida, e o que eles usavam no pé eram sandálias, não usavam meia, tênis, sapato, uma coisa assim. Então, uma demonstração de hospitalidade, de receber bem as pessoas, que os hóspedes eram bem-vindos às casas, era quando chegasse o anfitrião, o dono da casa, mandava que o seu escravo, e geralmente o escravo mais simples da casa, tinha a tarefa e a função de lavar os pés dos convidados, dos hóspedes. Então as pessoas chegavam, uma forma de expressar essa hospitalidade, uma forma de trazer um conforto para os hóspedes, pés cansados, cheios de calo, sujos, encardidos. Então lavar os pés para receber os seus hóspedes, os seus convidados. E essa função era a função das pessoas, dos escravos mais baixos
que havia na hierarquia das casas. E antes de Jesus, então, ir para o seu martírio, se você continuar lendo aqui o texto, você vai ver que Jesus não é preso e eventualmente crucificado em poucas horas depois. E quando Jesus, então, naquele momento, das suas últimas palavras para os seus discípulos, com a oportunidade de passar a eles as últimas instruções, as últimas orientações, o que ele faz? Ele se despe a parte de cima e assume e se coloca no lugar do servo mais simples. As suas últimas orientações não foi técnicas, táticas, planejamento estratégico, não foi um sistema bem elaborado, como os seus discípulos deveriam se portar na ausência dele. Ele não traçou ali com eles um sistema de alcance de todo mundo conhecido. Ele não trabalhou ali naquele momento gráficos e tabelas complicadas para mostrar a eles o que eles deveriam fazer. Ele simplesmente expressou e ilustrou o seu chamado, a sua vocação, o seu objetivo durante todos os seus anos de ministério público com os seus discípulos. Ele não faz. Jesus toma a ceia e de repente ele se levanta e tira a sua parte de cima da sua capa, coloca uma toalha ao redor da sua cintura, coloca água numa bacia, se ajoelha aos pés dos seus discípulos e começa a lavar os seus pés. Amados, nós não temos ideia e noção do que isso representava naquele momento, naquele contexto histórico. Tanto é que Pedro não acredita nele. Tanto é que Pedro fala assim: Senhor, mestre, Rabi, o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Senhor vai lavar os meus pés? De jeito nenhum. Eu não vou deixar o Senhor fazer isso nunca. Isso não é função do homem na sua categoria. Isso não é função do homem como o Senhor. Isso não é função de um homem que é o nosso mestre, o enviado da parte de Deus. Esta função não é um homem do seu quilate. E essa função não é digna do homem da sua eleição, da sua revelação, do seu posto. Eu não vou deixar o Senhor lavar o pé nunca. Essa função, Senhor Jesus, se o Senhor não sabe, não serve do Senhor até hoje, que essa função são dos escravos. Essa função de lavar o pé das pessoas não é do homem igual ao Senhor. Essa função de lavar os pés é do escravo mais baixo que há numa casa. E eu não vou deixar o Senhor lavar meu pé de jeito nenhum. E Jesus diz: olha, é o seguinte, o que eu faço agora, você não vai entender, mas não preocupa não. Mais para frente você vai entender direitinho o que é. Jesus sabia as coisas, assim, Pedro já sabia como ele ia continuar o seu ministério, ele já sabia como seria o fim de Pedro. E ele vai mais longe, mas ele faz isso: Pedro, e vocês, discípulos, estão aqui, é o seguinte: se eu não lavar o pé de vocês, vocês não têm parte comigo. Se vocês não deixarem eu lavar os pés de vocês, vocês não entenderam nada. Se vocês não deixarem que eu faça isso como exemplo, como modelo, como expressão da minha vida,
por todo esse tempo, vocês entenderam. Esse é o maior ministério, esse é o maior serviço, é servir as pessoas, é servir uns aos outros, e essa foi a mensagem dele. Se nós abrirmos em Mateus capítulo 20, eu te convido que você abra lá em Mateus capítulo 20, os versos 25 até o verso 28, esse contexto é um contexto interessante também. Nós não vamos ler todo o texto, mas nesse contexto, a mãe de Tiago e de João se aproxima de Jesus e faz um pedido especial, que Jesus os considerasse superiores que aos outros, que Jesus os colocasse numa posição de privilégios. E no verso 25, Jesus fala o seguinte, Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versos 25 até o verso 28. Então Jesus, chamando-os a si, disse: bem sabeis que os governantes dos gentios os dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vocês, pelo contrário, todo aquele que entre vocês quiserem, quem dentre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Às vezes, amados, nós somos como gentios. O que gentio significa nesse contexto? Gentio era aquelas pessoas que não reconheciam a Deus como Deus. Gentios eram aqueles que tinham outros deuses, que tinham outras práticas, que criam e professavam em outras coisas que não o nosso Deus único e verdadeiro. E ele diz o seguinte: olha, tem aquelas pessoas que vão te dominar, que vão exercer tirania sobre vocês, porque é assim que as pessoas são, mas que vocês não sejam assim, que vocês sejam aqueles que estejam prontos a servir, porque o que quer ser maior, que sirva. O que quer estar em primeiro lugar, que se torne como servo, como escravo. Essa é a mensagem, é de servir. A mensagem é de nos colocar numa posição de servir aos outros, de nos considerar uns aos outros superiores. Porque Deus, amado, Deus não faz acepção de pessoas, perdão. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz diferença. Deus não nos olha e vê em nós diferenças. Deus nos olha e não vê diferença se é homem, se é mulher, se é branco, se é negro, se é pobre, se é rico, se é brasileiro, se é japonês. Deus não faz isso conosco. Então nós não devemos fazer isso com as pessoas. Nós devemos servir as pessoas de maneira indiferente, não importando a classe e o tipo das pessoas. Então o nosso chamado é sermos igual a Jesus. Ele está dizendo que o Filho do Homem, ele está dizendo que ele mesmo, ele não veio para ser servido, ele veio para servir, para se entregar em resgate de muitos. Se ele é o nosso exemplo maior, se ele é o próprio Deus, se ele é aquele que é o grande mestre, que é o grande, fez isso, por que nós então não deveríamos fazer o mesmo? E se nós deveríamos fazer o mesmo, então por que nós não fazemos?
reino de Deus, uma das coisas mais lindas que há no corpo, na família de Deus, é que Deus nos vê de maneira igual, onde todos são iguais, onde não importa a sua profissão, não importa a sua condição social, não importa a cor da sua pele, não importa o seu sexo, nós somos todos iguais diante de Deus. É uma família, é um corpo que não há distinção. E é assim que Deus nos olha e Deus nos vê. Se nós somos pais e nos assentamos com os nossos filhos adultos, que cada um tem uma profissão, que cada um tem a sua condição social, nós não vamos amar um filho mais do que outro pela sua profissão. Nós não vamos amar um filho em relação ao outro pela sua condição financeira. Nós amamos igualmente. Mas nós tendemos a fazer diferença. E servir, amados, é uma vocação cristã. E servir é uma vocação da igreja. É uma vocação. É algo que Deus colocou nas nossas vidas. Isso não deveria ser opcional. Isso não deveria ser ocasional. Isso deveria ser uma condição de vida. Porque nós amamos a Deus, amamos outros. Nós citamos isso semana passada, 1 João 4,20. Como nós podemos dizer que amamos a Deus que nós não vemos, se odiamos ao irmão que nós vemos? Não é possível. É uma situação que deveria ser nas nossas vidas intrínseca. Nós temos que servir uns aos outros, nós temos que servir a todos de maneira que não cause diferença. Às vezes a gente ouve muito essa palavra, talvez muitos nem saibam. Até o Ministério de Louvor, o Ministério de Alcance Social, o Ministério Infantil. Mas a palavra ministério significa servir, serviço. Essa é a original da palavra. Ministério é função ou serviço, é a execução de uma tarefa. E servir é ministrar, trabalhar como servo, servir à mesa. 34 vezes aparece essa palavra no Novo Testamento, quase sempre usada pelo apóstolo Paulo, que descreve a palavra servir ou ministério como serviço amoroso, atitudes concretas que expressam o amor ao próximo. Servir as pessoas é a expressão de amor, é a vocação. Deus é amor e Ele nos vocacionou para a mesa. Ele vocacionou seus filhos no seu DNA de amar, de servir, de abençoar, de ministrar. Romanos, capítulo 12. Abra lá, por favor. Carta do apóstolo Paulo aos cristãos em Roma, capítulo 12. Verso 1. Portanto, rogo-vos, peço insistentemente, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça
que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Verso 4: Assim, como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Em algumas versões você vai encontrar: se é servir, sirva. Se é servir, seja em servir. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, o que dá, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. Verso 9: O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Partilhai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas deis lugar à ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Lá nós temos que entender que nós temos que servir a todos, não só aqueles que nos retribuem. Nós devemos servir a todos, não apenas aqueles que professam a nossa fé. E nós não podemos servir as pessoas apenas com o intuito, apenas no intuito das suas conversões. Tem muitas pessoas que são dedicadas umas às outras, mas estão pensando no resultado, na consequência. Tem muitas pessoas que estão fazendo algo pelos outros, buscando alguma coisa. Nós devemos servir a todos do mesmo jeito. Nós devemos servir a todos que são daqueles da nossa casa ou não. Nós temos que servir a todos de maneira independente. Nós expressamos o nosso amor por Jesus. Nós expressamos o nosso amor pelas pessoas amando o corpo de Cristo. O chamado
e a vocação é para todos nós. Nós somos todos iguais, amados. Em Gálatas, e nós vamos encerrar com Gálatas 3, capítulo 3, verso 28. Vamos ler o 26, 27 e 28. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Desta forma, não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo. Amados, uma das coisas importantes desse evangelho, uma das coisas importantes até mesmo da reforma da igreja, é que o sacerdócio, a vocação é universal. Não há clero, não há pessoas especiais, há apenas pessoas. Há apenas pessoas que entenderam a sua vocação. Há apenas pessoas que entenderam que foram vocacionadas por Deus. E a vontade de Deus é que todos atendam a esta vocação. A vontade de Deus é que todos possam compreender o que é igreja. Que todos possam compreender que nós somos parte dessa igreja. E que, sendo parte dessa igreja, eu devo encontrar a minha função nessa igreja. E que, encontrando essa função na minha igreja, eu devo cumprir e praticá-la. Qual é a nossa? Qual é a sua? Qual é a sua função? Qual é a parte? Qual é a sua parte nesse corpo de Cristo? Todos nós temos uma parte. Sem exceção, todos nós temos uma parte. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, a sua segunda carta, no capítulo 1, ele fala que nós temos cuidado para não nos tornarmos infrutíferos no corpo de Cristo. Porque lá diz, no primeiro capítulo da segunda carta do apóstolo Pedro, que nós fazemos parte da natureza divina de Deus. Nós fazemos parte da natureza divina de Deus porque nós somos parte do corpo de Cristo. Sendo parte do corpo de Cristo, nós temos que entender a nossa função, para que nós não nos tornemos infrutíferos. Tem pessoas no reino do corpo estéril. Nós não podemos ser estéril, porque nós fomos chamados segundo a vocação. O próprio Jesus disse aos seus discípulos, aos seus amigos, lá no capítulo 15 do Evangelho segundo João, que eu já não chamo vocês servos, eu chamo vocês amigos. Porque os servos não sabem o que o Senhor faz, mas vocês já não são servos, mas que vocês entenderam a vocação. E agora a orientação é que vocês vão e deem frutos, e fruto que permaneça. Porque não foram vocês quem me escolheu, mas fui eu quem escolheu vocês. Foi Ele quem te escolheu para ir dar fruto. E nós corremos o risco, mesmo de um chamado à vocação, continuarmos estéreis, infrutíferos. Então, amados, nós amamos servir. Nós amamos expressando o maior modelo das nossas vidas, o próprio Jesus. Mas eu não vim para ser servido, eu vim para servir, para me entregar em resgate de muitos. Essa é a palavra para nós.
E o desafio para as nossas vidas é compreender a nossa parte, a nossa responsabilidade. Porque sendo uma família, cada uma família tem uma responsabilidade, cada uma família tem uma função, cada uma família tem algo a realizar. E se nós não realizamos, se nós não fizemos, nós estamos aquém do que Deus nos chamou para ser. Deus nos chamou. Amados, Deus te vocacionou. Eu tenho buscado durante todos esses anos a minha vocação em Cristo. E continuo buscando. E é necessário que você, que eu, que nós conheçamos a nossa. E como eu disse, quando a gente vem adorar a Deus juntos, prestar culto a Deus, a gente vem para o encontro com Cristo, com Deus, o encontro com os irmãos e conosco mesmo. E às vezes são nesses momentos que nós passamos a nos fazer esse autoexame para conhecer a minha vocação, para discernir o meu chamado e a minha função nesse tempo. Então eu gostaria de orar hoje, que Deus fale conosco, que Deus fale comigo, que Deus fale com você a respeito dessa função, a respeito desse servir na sua vida, para que todos nós, nos apresentando diante de Deus um dia, nós possamos fazer certos que nós cumprimos o nosso chamado. Como o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E que nós façamos isso sem segundas intenções. A gente não faz para receber algo em troca. A gente não faz para comover a Deus de nos dar algo em troca. A gente não faz porque a gente quer que Deus faça algo por nós. A gente faz, amados, porque nós temos a consciência que já recebemos tudo de bom de Deus. A gente faz porque nós entendemos que Deus já fez tudo por nós e nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, como está escrito lá em Efésios capítulo 1, verso 3. Nós não fazemos para ter, nós não fazemos para alcançar, nós fazemos porque nós já temos e já alcançamos todas as coisas. E o bem maior que nós alcançamos foi a nossa salvação em Cristo, porque Deus nos deu gratuitamente em Cristo Jesus. Nós fazemos porque nós somos movidos por amor, misericórdia e compaixão, porque estas são as marcas de Jesus. Amém? Vamos orar. Nós vamos orar, amados. E à medida que Deus fala com você, eu quero te convidar para que você se coloque de pé onde você está, se apresentando diante de Deus ao serviço. Onde você está, entre você e Deus, uma conversa sua com Ele. Se você entende que você recebeu essa vocação de Deus, que você quer servir, que você quer se apresentar diante de Deus para ser frutífero, à medida que nós vamos orar e sendo ministrados em adoração pelo pastor Luciano, vocês colocam de pé no seu lugar, se apresentando a Deus ao servir. Deus, obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom sempre. Obrigado, Pai, porque o Senhor testemunha. Obrigado, Pai, porque o seu modelo nos inspira.
Deus, um dia nós estávamos longe, perdidos, e homens e mulheres vocacionados pelo Senhor trouxe até nós a palavra de salvação. Porque um dia estávamos desgarrados, sem direção, sem norte, e o Senhor enviou homens e mulheres vocacionados pelo Senhor a compartilhar conosco a mensagem de Jesus Cristo. Graças te damos, ó Deus, porque um dia fomos encontrados, fomos resgatados pelo teu imenso amor, através de pessoas que não se negaram ao chamado e à vocação de servir as nossas vidas. Hoje, ó Deus, nos apresentamos a tua santa presença, porque nós queremos servir e conhecer qual a nossa parte nesse povo. Nós queremos servir, descobrir e servir ao corpo de Cristo. Espírito Santo de Deus, que o Senhor revela aos nossos corações. Se é ensinar, que ensinemos. Se é administrar, que o façamos. Se é repartir os nossos bens, que repartamos. Se é profetizar, que o façamos. Se é a hospitalidade, a misericórdia, a manifestação de milagres, o evangelismo, a pregação da sua palavra, se é o minimizar os sofrimentos necessitados, amparados, que nós também o façamos, que nós sejamos luz, que nós sejamos a resposta de oração para tantos que estão aí desesperados, buscando uma solução, uma palavra de esperança. Deus, nós pedimos que o Senhor fale conosco hoje, que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor tire das nossas vidas essa situação de não frutificarmos, de não darmos frutos, de não multiplicarmos. Deus, o Senhor coloca no nosso entendimento que somos todos iguais, que não há pessoas especiais no teu reino, que não há pessoas melhores ou piores, há apenas filhos, há apenas amigos do Senhor, há apenas servos. Assim como o Senhor olhou aquelas pessoas e se compadeceu delas, porque eram ovelhas como se não tivessem pastores, perdidas, sofrendo, que nós possamos ter olhos de misericórdia ao olharmos as pessoas e nos compadecermos delas e nos engajarmos nas suas vidas, a chorarmos com os que choram, a nos alegrarmos com os que se alegram, a ter paz com todos, a abençoar os que nos perseguem, a servir aos nossos inimigos, porque esse é o poder de Cristo nas nossas vidas. Esse é o poder do Filho do Homem, a quem queremos servir. Deus esteja conosco, com nossas casas, com nossas famílias. Deus, nós abençoamos agora cada vida que nos representados, cada família deste lugar hoje. Todos aqueles que nos assistem agora pela internet, todos aqueles que ouvirão essa mensagem, o Senhor os abençoe agora, o Senhor seja com eles, o Senhor os guarde e os proteja, o Senhor cure as suas enfermidades, que o Senhor visite nas suas solidões, que o Senhor conforte e dê ânimo nos seus momentos de profunda depressão, que o Senhor dê a eles mais e mais alegria, mas acima de tudo, que o Senhor dê a todos nós o discernimento, o
especial, específico. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar com vocês. Deus abençoe. Que Deus abençoe. Terça-feira, encontro para os homens, 7 horas, café da manhã, aqui nesse auditório. Final do domingo abençoado. Uma semana de vitórias para vocês. Deus abençoe.